Bom, este vídeo é uma abordagem aí complementar à parte introdutória da NR12. Então aqui eu trago algumas explicações aí sobre as diferenciações que existem de tipos de normas, né? Normas técnicas nacionais e internacionais. Então aí, por exemplo, né, tem a logomarca da BNT, né, a logomarca da DIN, que é um instituto normativo alemão, né, Deutsches, né, que fala. Tem a IEC, que também é um instituto normativo aí, voltado mais para a parte eletroeletrônica, também um instituto americano. E a ISO, né, que é uma padronização, né, uma organização de padronização aí mundial, né. Então, são normas que podem estar unicamente em um desses modelos aí, né, desses institutos aí, dessas diretrizes, né, ou, por exemplo, a ISO pode ter lá, né, implementar nela lá uma norma que é da IEC, né, e ser uma norma ISO. A BNT pode comprar também, por exemplo, uma norma IEC e traduzir para o português, né, e da DIN também, a BNT pode comprar e traduzir para o português, e daí por diante, tá? Mas essas são algumas aí das organizações que tratam de normalização. No Brasil a gente só tem a BNT, que trata de normalização, né, que vai ter lá, né, o catálogo de normas técnicas, tá? E aí eu tenho aqui as divisões dessas normas, né? Eu tenho aqui as normas do tipo A, tá? Então essas normas do tipo A, elas são normas, vamos dizer assim, de metodologias, né? Então são normas aí técnicas que apresentam lá formas e metodologias para vocês desenvolverem algum tipo de atividade. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a 12.100. Então, esta norma 12.100, ela é uma norma do tipo A. Por que do tipo A? Porque ela tem conceito básico, né? Ela tem uma estrutura explicando como se faz uma apreciação e redução de riscos, né? Então, isso aqui voltado para máquinas e equipamentos, né? Então, como eu faço? A forma correta de fazer está contida nesta norma. Então, é uma norma do tipo A, tá? E a 14.121, a parte 2 dela, né? Então, a parte 2 dela é uma norma também do tipo A, por quê? Porque lá eu vou ter guias, né? Eu vou ter exemplos de metodologias que eu posso utilizar para quantificar os riscos, né? Tanto quanto a partir do momento que eu identifiquei aqueles riscos, né? Quanto depois, quando eu implementei alguma medida de controle, alguma medida de redução, né? E aí eu vou fazer, né? Vou quantificar ele novamente, considerando aquela medida de controle que eu coloquei, e aí o risco ele pode ter diminuído ou pode ter sido eliminado, né? Então eu tenho um risco inicial antes da medida de controle e eu tenho um risco final depois que eu implementei as medidas de controle. Então dentro desta norma eu tenho alguns exemplos de metodologias, né? Então eu vou ter lá, por exemplo, o gráfico de riscos, né? Que é um sistema de metodologia semi-quantitativo, né? Onde eu consigo determinar aí alguns níveis, né? Mensurar alguns níveis para aquele risco, para os riscos que eu estiver analisando. Então, os exemplos eu vou encontrar dentro dessa norma 14.121, parte 2. Então, essa norma ela complementa a 12.100. Então, não é casualmente aqui que as duas estão aqui. Eu coloquei justamente para aproveitar o ensejo, tá? E a maior parte dessas normas, logo no início delas, na parte introdutória, se vocês lerem, a própria norma tem lá a definição de qual categoria ela se aplica. Não são todas, tá? Mas uma grande maioria vai ter lá. Então vai ter um texto lá, um parágrafo que vai estar escrito lá, esta norma é uma norma do tipo A, esta norma é uma norma do tipo B. Então a própria norma também ela tem essa definição. E aqui a gente tem duas variações, tipo B1 e tipo B2, tá? A tipo B1, ela é uma norma que ela antecipa a B2, né? Então aqui, por exemplo, não, 13.849, parte 1, né? É uma norma do tipo B1 que vai determinar os requisitos de segurança, né? Então aqui vai ter categoria de segurança, por exemplo. Então aqui tem uma categoria de segurança 3, né? Beleza. Então a categoria de segurança 3 para ser atingida aqui, né, nessa situação, eu preciso utilizar lá uma chave de segurança tenha, né, que seja fabricada para atender a categoria 3. Tá? E aí, para essa chave ser fabricada e atender a categoria 3, por exemplo, né, então ela vai ser aqui um dispositivo de intertravamento, ela precisa atender os requisitos da
norma 14.119, né? Porque essa norma é uma norma do tipo B2, ou seja, aqui tem os requisitos do elemento físico, né? Aqui tem os requisitos do elemento eletroeletrônico, né? Então aqui é como, né, o elemento ele precisa, a malha, né, a estrutura dele, né, ela precisa ser, e aqui é como ele fisicamente deve ser para ele atender aos requisitos aqui da B1, tá? Então, por exemplo, uma cortina de luz, ela vai ter que atender lá uma norma do tipo B2, por quê? Porque essa norma do tipo B2 vai determinar os níveis que aquela cortina, né, uma categoria 1, categoria 2, categoria 3, né, então como que ela atinge cada um desses níveis vai estar na norma do tipo B2, tá? E a exigência do nível, então tem que, nessa situação tem que usar uma cortina de luz categoria 3, nessa situação tem que usar uma categoria de luz cortina 4. Esses requisitos vão estar aqui na 13849-1, tá? Então é basicamente assim que essas duas funcionam. Uma complementa a outra. A B1 existe para determinar, né, um nível, então aqui vamos dizer assim o software, né, e o físico, aí a B2 que vai determinar como deve ser para atender a B1, tá? Então atente esse aqui porque às vezes tem lá uma chave lá, né, que deveria ser uma chave de segurança no equipamento, mas aí é uma chave que compraram aí, né, por exemplo, um fim de curso, né, que não tem uma categoria de segurança, porque ele não foi fabricado atendendo aos requisitos da norma 14.119. Então ele não tem uma função de segurança, ele tem simplesmente lá uma função de processo, né? Ele não consegue trabalhar atendendo uma categoria. Se eu precisasse atender lá a categoria 3, aí eu teria que instalar um dispositivo que ele tem lá, né, um certificado de segurança, que ele foi fabricado de acordo com esta norma e atende a categoria 3, tá? Então é mais ou menos assim que essas duas normas elas funcionam, uma complementando a outra. E aí por fim, né, a gente falou da B, né, B1 e B2, eu vou ter as normas do tipo C. Então as normas do tipo C, sim, ó, então são normas específicas, tá? Pode ser específica para uma máquina ou pode ser específica para um grupo de máquinas. Então aqui, por exemplo, né, eu coloquei uma norma, essa norma do tipo C, ó, é uma norma europeia, né, que foi elaborada lá na Alemanha, tá? Que trata do que, ó? Segurança de máquinas ferramentas, né? Ó, que tipo de máquina? Ó, uma máquina furadeira. Então, se precisar utilizar lá, adequar uma máquina furadeira ou fabricar uma máquina furadeira, é só seguir os requisitos desta norma. Seguindo os requisitos dessa norma, fabricando ela de acordo com essa norma, vai atender NR12, né? Eu tenho uma prensa. Então a prensa é uns requisitos de segurança, né? Ó, segurança para máquinas ferramentas, né? Ó, prensa. Aí eu tenho a parte 1. A parte 1 são requisitos gerais, né? Aí eu tenho a parte 2, ó, também de prensa. Para qual tipo de prensa? Prensa mecânica. Eu tenho a parte 2 aqui também, né? Na verdade aqui a parte 3 está errado, né? Aqui eu tenho a parte 3, que é que tipo de prensa? Uma prensa hidráulica. Tá? Então, eu estou fabricando lá, ou eu estou adequando na empresa uma prensa mecânica. Prensa mecânica vai ter que seguir os requisitos da parte 1, porque eles são requisitos gerais, ó, requisitos gerais de segurança, e os requisitos da parte 2. Aí eu estou utilizando uma prensa hidráulica lá, então a gente está fabricando uma prensa hidráulica, ou a empresa vai adequar uma prensa hidráulica. Ela vai precisar seguir os requisitos da 16092 parte 3 e também da parte 1, porque a parte 1 são os requisitos de segurança gerais, tá? Significa que aqui eu vou ter quais são as proteções mecânicas que essa máquina tem que ter e também como é a parte eletroeletrônica, o sistema de segurança. Tem tudo aqui pronto, né? Então aqui já está a receita de bolo, é só fazer acontecer, tá? Não precisa ficar quebrando a cabeça. Seguiu essa norma, você está atendendo a NR12, só que tem que seguir ela fielmente, de ponta a ponta. E aí eu tenho, né, e aqui para corrigir num card da NR12 parte introdutória, onde eu citei lá a norma erroneamente, né, a norma da antiga FSPQ, que agora é FDS, e na realidade a norma para tornos é essa daqui, né, 23125. Então a 23125 é uma norma específica para tornos, né, tornos mecânicos. Então se eu for fabricar um torno, se eu tenho um torno lá que foi fabricado antigamente, né, na década de 80, ali, ele não tem requisito de segurança, precisa adequar, eu tenho que seguir os requisitos da norma 23125. E aqui na frente tem um exemplo de um torno que está adequado aos requisitos de segurança, né? Então esse aqui é um torno mecânico, né? E ele já está adequado. E como eu sei que está adequado? Aqui, né, onde onde tem o eixo árvore, né? Aqui dentro é o eixo árvore que tem a placa de castanhas.
lá na norma 23125, ela vai determinar que precisa ter essa proteção, né? Essa proteção aqui ela é calculada, a espessura dessa chapa aqui ela é calculada para resistir lá a uma possível quebra das castanhas. Então, se essa castanha quebrar, né, isso aqui está girando ali numa RPM, numa velocidade altíssima, se ela quebrar, ela vai ser projetada para frente e ela não vai atingir o rosto do operador ou de outras pessoas que estiverem aqui próximas. Por quê? Ela vai ser absorvida por essa chapa, né? E essa chapa aqui não vai mostrar, mas atrás dela, né, ela bascula, ele puxa aqui nesse puxador, ele puxa lá para cima, aqui atrás ela vai ter uma chave de segurança. Essa chave de segurança, se a proteção estiver aberta, porque ela precisa estar aberta, né, porque o torneiro vai apertar a peça, vai fazer medida aqui com a máquina parada, então se ela estiver aberta, a máquina não funciona. A máquina só vai funcionar quando essa proteção estiver abaixada, nesta posição, né. Aí aqui eu tenho uma outra proteção fixa, aqui na parte de trás, esse amarelo aqui mais comprido, que a norma também determina que precisa ter, para proteger pessoas que podem passar atrás do torno de receber lá, né, projeções aqui de partículas de óleo, né, de cavacos aí de materiais que são usinados. Então precisa também ter essa proteção, e como ela é fixa, ela não precisa ter monitoramento, não precisa ter chave lá monitorando ela, porque ela está presa lá por parafusos, né. Aí aqui é o carro manual, né? O pessoal chama essa parte aqui azul aqui de avental, né? O pessoal é mais antigo, né? Esse carro aqui, gira-se esse volante aqui, né? O torneiro ele vai girar isso aqui para frente e para trás, e isso aqui vai avançar ou vai voltar. É o carro móvel, né? Esse carro aqui, ele só precisa ter essa proteção em cima, tá? Essa proteção aqui, a norma não determina que ela precisa ser monitorada. Então é só uma proteção fixa, né? Que ela vai acompanhar o carro. Então, se o carro for para cá, ela vem junto, se o carro voltar para trás, ela volta junto. Tá? Ela não precisa ser monitorada, porque a norma não pede que seja monitorada. Aí aqui, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui eu tenho um material na cor preta, né? Aqui é uma proteção sanfonada. Eu tenho ela aqui e eu tenho ela aqui atrás. Por quê? Porque aqui passam fusos, né? Fusos que vão fazer a transmissão de movimento do avanço. Tá? Esse avanço aqui, o movimento dele é através desses fusos aqui. E esses fusos, o trabalhador ele pode enroscar lá uma parte da roupa do avental dele aqui, né? E pode acabar se acidentando. Então, isso aqui também precisa ser protegido. Então, aqui está protegido porque a norma também tem essa orientação lá, tá? Aí aqui tem um botão de emergência, né? De parada de emergência. Esse aqui que está aceso é um botão de rearme, tá? Um botãozinho de rearme. E aqui eu tenho o botão liga, desliga conjugado, tá? E aí a parte eletroeletrônica, evidentemente que a gente não vai ver aqui, né? Ela vai estar aqui dentro, né? A gente não consegue ver. Mas a parte eletroeletrônica também, questão de qual é a categoria de segurança dessa chave aqui, por exemplo, vai estar lá na norma 23125. E aí, né, a parte elétrica, a parte eletroeletrônica tem que seguir a norma. Então, seguiu pela norma, esse torno aqui vai estar atendendo a NR12, tá? Então, um exemplo aqui, por quê? Porque tem uma norma específica para ele, ó. Tem uma norma do tipo C, que é uma norma específica para tornos, tá? Então, aqui vai ter variações de tornos, né? Variações de tamanho de tornos, tem ali modelo de torno automático, semiautomático, e por aí vai, tá? Então, uma norma do tipo C para o grupo de máquinas do tipo torno, tá? Então, um exemplo aqui de norma tipo C. Bom, aí para complementar aqui, né, para encerrar esse conteúdo, a gente vai falar sobre categoria de parada, né? Categoria de parada de emergência, tá? Então, apertou o botão aqui, ele vai parar. E aí existem, né, se eu seguir a norma 60204, eu tenho lá pela própria norma, eu tenho lá três definições lá de categorias de parada, 0, 1 e 2. Né? Então a gente vai ver o que significa cada uma dessas paradas. Né? Ó, a norma 60204.1 é uma norma que foi, né, produzida lá nos Estados Unidos, ó, uma norma do Comitê Internacional ali de Eletroeletrônica, né, que a BNT ela comprou lá e traduziu, tá? Então a gente tem ela traduzida aí em português. Então ela descreve lá três tipos aí de categorias de parada. Tá? Categoria 0. O que significa categoria 0? Fui lá e apertei o botão de emergência. Apertei o botão de emergência, a máquina, o equipamento, ele para na hora, instantaneamente. Tá? Então categoria 0, apertou, parou imediatamente. Porém, pessoal, nem tudo eu posso parar imediatamente, porque se eu parar, dependendo, né, do equipamento imediatamente, eu potencializo o perigo, né? É igual um trem de carga, por exemplo, né? Ele está vindo lá carregado numa velocidade considerável, né? Se apertar o freio de emergência lá, ele não tem como ele parar de uma vez, porque se parar de uma vez, eu estouro todo o mecanismo de freio e ainda descarrilo lá, né, a composição, né?
Porque eu tenho uma inércia muito grande ali, né? Eu tenho uma força ali contrária muito grande em função da carga, né, do torque. Então ele não consegue utilizar a categoria 0, por exemplo. Então nem sempre a máquina vai ter categoria 0, tá? Então isso aqui é um aspecto que ele é um pouco mais abrangente, né? E aí não foge também da categoria da nossa aula. Mas isso aqui, na hora de fazer a apreciação de riscos lá, é determinada a categoria de acordo com a situação. Então vai ser analisada lá, né? Ah, eu posso pôr categoria 0? Maravilha. Ah, eu não posso. Não dá para pôr categoria 0. Aí isso aqui vai determinar outros tipos de proteções, né? Então, se eu não consigo pôr categoria 0, por exemplo, eu tiver uma porta no ambiente que aquela porta tem uma chave, aquela chave ela precisa ficar travada, né? Ela vai ter um temporizador lá e ela só libera para eu abrir a porta de acordo com o tempo que demora para parar, né? Que aí já é a próxima categoria, ó, categoria 1. Então a categoria 1, eu apertei o botão de emergência, ela demora algum tempo, alguns segundos para a máquina parar, tá? Então nem sempre eu consigo parar imediatamente, então vai demorar alguns segundos. Então apertei lá numa determinada máquina lá, ela demorou 15 segundos para parar. Então eu vou precisar ter lá uma proteção móvel, né, para poder entrar na máquina, para poder acessar a máquina, que vai ter uma chave com uma lingueta travada, né? O ímã lá dessa lingueta fica travado eletronicamente. E aí ele é temporizado. Então, como eu sei que a máquina demora 15 segundos para parar, depois que eu apertei o botão de emergência, o sistema vai começar a contar lá e ele só vai liberar aquela chave depois de 15 segundos, porque aí ele já sabe que a máquina parou, né? Aí ele consegue liberar, eu consigo abrir o portão ali, aquela porta e acessar o interior do equipamento. Isso é categoria 1. Então, apertei o botão de emergência, ele não para instantaneamente, ele leva alguns segundos para parar, tá? Então, um robô também, por exemplo, né, é um caso disso, tá? Tem robô que você vai apertar lá um botão de emergência ou um scanner ou uma cortina de luz, esse robô ele vai se movimentar por alguns milésimos ou alguns segundos ali ainda, antes dele parar completamente, tá? Porque se ele parar de uma vez, acaba danificando ali o produto ou acaba gerando ali uma queda, né? Aumenta, né? Potencializa aquele risco ali, aquele perigo, tá? E por fim eu tenho aí a categoria 2, tá? A categoria 2, eu apertei o botão de emergência, o equipamento ele vai diminuir de velocidade, ele vai parar, tá? Quando eu for lá e apertar o botão de reset, o botão de rearme para informar para aquele equipamento, para o sistema de segurança dele que o problema ali, né, já foi resolvido, que não tem mais nada errado, ele vai voltar exatamente da posição que ele estava. Então ele retém uma energia, né? Ele continua exatamente da posição que ele estava. Ele não retrocede, tá? Ele continua exatamente da posição que ele estava. Então um exemplo assim bem simplório, tem algumas portas de carro do metrô aí, por exemplo, né? Do trem também, né? Que vocês já podem ter observado isso. Que se alguém ficar preso lá, a porta não volta, né? Ela fica pressionando a pessoa, né? Ela não volta. E aí fica a lampadinha acesa do lado de fora, né? Vem a segurança lá para empurrar a pessoa para dentro, né? Do carro ali, né? Junto com os demais, né? Geralmente superlotado. E aí a porta continua em frente e pá, bate e fecha, né? Então ali é uma categoria 2, por exemplo, né? Dando um exemplo aí bem simplório, porque a energia está contida lá ainda. Ela não é igual aquelas uma porta, por exemplo, automática aí de um supermercado, de um shopping, que ela está fechando, você chega, ela abre de novo, né? Um elevador, por exemplo, o elevador está fechando a porta, você põe a mão, a porta volta e abre de novo, né? Por quê? Porque aí é um tipo de categoria de parada diferente, categoria 1, né? Ela vai parar, só que ela não imediatamente. Então, se você coloca uma porta lá, o elevador, né? Ele faz o que? Ele volta, né? Ele não fica parado na posição, ele volta para zero, né? E aí depois que entrou lá, que aí ele vai de novo reiniciar o ciclo, se ninguém interferir, ele vai e fecha. Agora tem alguns exemplos aí de carro do metrô, carro do trem, né? Que acontece isso. A porta tenta fechar lá para o trem sair, e aí tem alguém lá obstruindo o fechamento da porta, ela vai quase que prensar a pessoa ali, né? Porque ela tem um limite de carga ali também, então ela vai ficar travada ali, só que ela não volta, né? Você vai tentar forçar ali, ela não volta, e aí a pessoa entra e ela vai continua o processo dela e fecha. Então ali, por exemplo, né, é uma simulação do que seria uma categoria 2, tá? Isso acontece muito aí com a AGV, né, que são aqueles carrinhos que existem em empresa, que eles estão lá circulando sozinho, né? Eles são programados para circular sozinho carregando peça,
e eles têm ali sensoriamento de piso, né? E aí, se alguém durante ali a trajetória dele entrar na frente do sensor, ele para, né? Só que ele não para e volta, né? Ele para e fica na posição. Quando liberar o sensor, ou seja, a pessoa sair da frente, ele continua, né? É uma categoria de parada 2, tá? Ele continua em frente ali, fazendo a trajetória dele, tá? Bom, sobre esse assunto aí, né, de normas tipo A, tipo B e tipo C, e aí categorias de parada, era isso que eu tinha aí para abordar com vocês. Foi uma abordagem aí bem objetiva, né, porque mais a fundo, né, eu fui bem generalista, porque se for tirar mais a fundo, aí tem que ser um estudo específico aí, né, porque aí também envolve partes aí de comandos de máquinas, né, de comandos elétricos, comandos eletroeletrônicos, que precisa ter uma base mínima, né, para poder entender isso, tá bom? Muito obrigado aí pela